situação. Porque o diabo ele sai de um e quer entrar no outro para poder destruir. Então Jesus falou, então vai, ele entra nos porcos. Quando ele entra naqueles porcos, a Bíblia fala que os porcos, presta atenção, eles saíram sem direção. Os porcos saíram sem direção, sabe por quê? Porque quando o espírito maligno, ele se apodera da mente do ser humano, ele se apodera da vida do ser humano, o ser humano está sem direção, irmão. O ser humano está sem rumo. Porque quando o espírito maligno, ele entra na vida da pessoa, ele começa a guiar aquela pessoa no sofrimento. Ele começa a guiar aquela pessoa nos caminhos do sofrimento. É por isso que tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo nas drogas, está sofrendo no crime, não consegue sair, está sofrendo nas drogas, não consegue sair. Tem pessoas que estão no caminho da traição, não consegue parar de trair, se arrepende e volta a fazer de novo. Porque tem uma força maligna que está induzindo essa pessoa, e não é culpa sua, não é culpa do ser humano, você não tem culpa, mas é ele que está induzindo, é ele que está manipulando. Porque a pessoa vai lá, ela mata, vai presa, paga não sei quantos anos de cadeia, sai, mata de novo e torna a voltar para a cadeia. Você acha que ela quer viver presa na cadeia? Irmão, todo mundo que cai na cela se arrepende, não quer voltar para lá mais. Mas às vezes ela está aqui fora, o diabo cria uma situação que é ela para fazer algo errado, daqui a pouco ela está de novo encarcerada, porque ela está sendo guiada, ela está sem direção. Por isso que lá em Efésios a Bíblia vai dizer que antes de nós buscar Jesus, aceitar Jesus, nós era guiado pelo espírito maligno, nós era guiado pelo príncipe das trevas desse século. O diabo tem guiado pessoas. Tem muita gente que está andando sem direção, irmão. Porque quando nós não buscamos a presença de Deus, quando nós não buscamos Jesus, nós caminhamos sem direção. Quantas vezes na minha vida eu não andei sem direção? Eu não nasci no berço evangélico, eu não nasci na igreja evangélica. Pensa uma pessoa que tinha raiva de crente, era eu, irmão. Quando vinha a pessoa falar de oração para mim, eu brigava, eu xingava, não queria saber de oração. Se me desse ouvido, eu rasgava, eu não acreditava. Eu era uma pessoa incrédula. Eu acreditava no Deus que eu acreditava. Mas aí o diabo entrou na minha vida e começou a me levar. Primeiro foi para os caminhos dos vícios. Eu comecei a fumar maconha. Daqui a pouco eu estava dependente da maconha, não conseguia fazer nada. Para mim poder dormir eu tinha que fumar maconha, para mim comer eu tinha que fumar maconha, para mim tomar banho eu tinha que fumar maconha, para assistir TV, eu estava dependente. Se eu não estivesse na brisa, para mim nada fazia sentido. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que fumar um, senão não tinha sentido. Não tinha sentido, tinha que estar brisado. Até para a escola, para mim estudar, o diabo põe na minha cabeça que para passar na prova eu tinha que fumar maconha, então eu fumava um baseadão, ia fazer prova e me lascava. Para jogar bola eu tinha que fumar. Depois eu comecei a entrar para o caminho da cocaína. Comecei a cheirar cocaína. Foi quando eu cheguei numa situação que eu estava tão dependente das drogas, que eu falei assim, agora lascou. Eu tenho que manter meu vício. Quem podia apoiar minha mente? Agora vai traficar, vai roubar. E eu comecei a entrar para a vida do crime, para manter meu vício. Daqui a pouco começou a entrar dinheiro, fama, autoridade. O diabo foi me dando cores, eu fui tendo autoridade, eu fui aprofundando, e foi onde eu conheci o mundo de treva, o mundo de escuridão, irmão. E ali era onde que o diabo me escravizava, era onde a minha vida não tinha mais sentido, era onde o diabo me guiava. Eu não queria aquela vida, mas eu não conseguia largar. Eu não queria aquela situação, mas eu não conseguia abrir mão. Eu procurava ajuda com pessoas, com minha mãe, com pai, e não conseguia. Até que um dia, quem é que entrou na minha vida? Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, ele tirou aquele demônio, porque era um demônio que me usava. Era um demônio que me usava para roubar, para traficar, para fazer coisa errada, para maltratar os outros. Era um diabo que me conduzia. Eu estava sem direção. Eu era fantoche do diabo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Jesus falou, agora é eu que vou guiar os teus passos, agora é eu que vou te conduzir, agora é eu que vou te levar no caminho da verdade. Desde quando Jesus entrou, eu comecei a enxergar, amado, a verdadeira vida. Eu comecei a enxergar o verdadeiro caminho. Eu comecei a enxergar o verdadeiro sentido. Porque Jesus entrou, aquele mal saiu, e agora a minha mente foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem pessoas aqui que o diabo estava guiando, mas quem vai guiar hoje é o Espírito Santo. Quem vai guiar a tua vida a partir
É Ele que vai guiar os teus passos, é Ele que vai conduzir a tua vida. Então o diabo entra nos porcos, ele sai sem direção. O que acontece com aqueles porcos? A Bíblia diz que eles caem de despenhadeiro abaixo. Quando eles caem de despenhadeiro